antes da gente começar a fazer o cálculo do corte e aterro, e só lembrando para você, corte é tudo que eu tenho acima do ponto de implantação, do nosso platô. É toda a terra que eu vou cortar. E antes da gente começar a fazer o nosso aterro, que é eu preencher aquele espaço vazio com terra, e necessariamente o nosso platô econômico, o nosso ponto de implantação econômico é aquele onde o volume de terra de corte está muito próximo do volume de aterro. Antes da gente trabalhar todo esse conceito, eu vou fazer um comando agora que é dividir por face. Eu vou pegar o nosso terreno e vou selecionar exatamente onde eu quero a implantação, e dessa implantação eu vou tirar duas partes do nosso terreno. Então vem comigo que vai ficar super legal, pessoal. Aqui nesse ponto, a primeira coisa que eu faço para cortar o terreno no tamanho que eu quero é trabalhar junto com o 3D e o terreno ao mesmo tempo. Para isso eu evito de ter um monte de aba aberta aqui, tá bom? Para isso eu faço aqui dentro, ó, em modificar, ele tem esse comando que a gente usa o SL, que é dividir elemento. Ele serve para eu cortar parede, serve para cortar terreno, serve para fazer tudo. Então basta que eu clique aqui SL, venha, clique sobre o terreno, e agora sim, cliquei sobre o terreno, eu vou para a nossa aba de terreno aqui, e vou selecionar agora nesse ponto o contorno do nosso terreno, utilizando essa barra desenhar. Lembrando que toda vez que eu entro num comando de telhado, piso, massa e terreno, ele aciona para a gente esse modo de cancelar modo de edição e concluir modo de edição. E você só consegue concluir o modo de edição quando você desenha todo o contorno que você quer trabalhando com linhas fechadas, tá? Então basta que eu venha aqui na linha e eu vou puxar uma linha para cá. Eu vou fazer um terreno mais reto, tá bom, galera? Ó, vou puxar uma linha para cá, vou fazer só o BS, puxei além da medida, depois eu corto, vou puxar uma outra linha para cá, não tem problema. Vou trabalhando com o ESC e vou selecionando aqui. Vou puxar uma outra linha para cá. Agora, eu vou fazer esse contorno mais circular que vocês estão vendo aí. E ele é muito tranquilo, não tem dificuldade. Eu tenho uma ferramenta aqui que ela chama raio inicial e final. O próprio Revit já fala comigo. Eu vou criar um raio e eu vou ter um ponto inicial e um ponto final para clicar. Então basta eu selecionar ela, clico aqui, clico no meu final onde que eu quero, aqui. E aí, ó, eu vou ajustando com o mouse a altura que eu quero. Eu vou deixar ele mais ou menos, ó, aqui, 5 graus de raio. Pronto, fiz o contorno que eu queria, basta eu dar um ESC. Agora eu vou usar o comando TR, que é o famoso trim que a gente usa no AutoCAD. E aí eu dou um TR e pego dentro e dentro, ó, para apagar a linha de fora, tá? Cuidado para você não clicar na linha de fora e na linha nessa, porque aí ele vai apagar o lado oposto, tá? Mesma coisa, ó, TR, dentro e dentro, apaga o que está fora. Sempre clica nas partes que você quer deixar visível. Eu quero esse visível, apagou de fora. Terreno fechado, lindo, lindo, lindo. Agora eu vou dar um ESC e vou concluir o meu modo de edição no meu tique verde e eu tenho o meu terreno aqui. Vamos enxergar melhor isso no 3D? Eu clico aqui no 3D, o meu terreno está aqui. Basta eu selecionar essa porção, vir aqui em editar tipo. Como eu tenho 8,20 metros, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou colocar ela como asfalto. O Revit deu uma mensagem falando que o sólido está com uma camada muito pequena de espessura. Eu vou vir aqui em editar tipo, duplicar e vou escrever em terreno, implantação, caps. Então, ok, editar. No pedregulho, eu vou colocar ele como 8. Como a gente está trabalhando tudo com 8,20 metros, esse asfalto aqui vou deixar como 0,2, certo? Você pode também, pessoal, e eu acho que é uma forma até mais interessante da gente trabalhar e avançar um pouquinho no Revit, em vez da gente criar, colocar ele como 8, eu posso deixar o asfalto como 10, o pedregulho como uma camada de 20, por exemplo, vou deixar como 10 também. E aí eu venho aqui, ó, e vou inserir uma nova camada. Eu venho nessa seta que está escrito abaixo, ó, e vou colocar abaixo desse limite uma nova categoria. Vou chamar essa categoria de terra. Clico aqui. Não esqueça de sempre optar por utilizar a aparência de renderização.
Aqui em aparência, perceba que ele já vem formado uma figura com terra, mas a gente vai ter uma aula completa sobre isso. E eu dou um OK aqui. E eu coloco essa camada como 8. Porque aí eu vou ficar com realmente terra e vou ter uma camada certinha de asfalto e pedregulho. E dou um OK aqui e dou um outro OK. Ó, pronto. Só para você ter uma ideia, eu vou clicar sobre esse objeto e aqui na barra de propriedades do lado esquerdo, eu vou clicar em 5, não, vou colocar 8 metros aqui. Eu vou subir 8 metros, eu vou deslocar 8 metros só para você ver isso daqui, ó. Viu? Se eu deslocar 9, olha aqui como que eu separei o terreno. Deslocar 10, ó, para você ver. Tá? Vou voltar ele, seleciono, volto na altura de deslocamento, volto ele pro 0. Nosso terreno tá aqui. A mesma coisa, eu vou fazer esse corte pro estacionamento que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, pro estacionamento, eu vou fazer o mesmo modelo. Eu vou clicar no 3D, vou usar o comando SL de recortar, clico sobre o terreno, venho aqui de novo em terreno e desenho agora o contorno do estacionamento. E aí eu venho e faço isso daqui, ó. Traço para cá. Eu gosto de puxar e usar o TR, porque se eu for ficar às vezes tentando pegar e ficar uma pontinha aberta, ele dá erro. E aí eu tenho que ficar procurando onde está o erro. Aí eu seleciono esse ponto, subo um pouquinho para cá e faço aquele mesmo comando, ó. Eu vou pegar bem aqui no comando raio inicial final, vou selecionar um ponto inicial, vou selecionar um ponto aqui, ó, final, e ele vai subir um pouquinho aqui, ó. Um raio de 7 mais ou menos, dou um Enter. Agora venho aqui, ó, TR, dentro, 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 certo? E aqui eu tenho que fechar esse meu terreno. Seleciono de novo. Pronto. Já estou com o platô do nosso estacionamento. O platô não, né? O corte dele. Clico aqui para confirmar, dou um ESC, vou no 3D, seleciono ele e troco pro esse daqui, ó. Terreno Implantação CAPS. Agora, para finalizar, eu vou trazer uma sugestão aqui. Esse projeto, como é uma construção nova, ele tem que seguir o nosso plano diretor aqui de Sorocaba. E aí, quando eu passo ali na CEPLAN, que é a nossa Secretaria de Planejamento, ele tem uma taxa de permeabilidade, que é a área verde que precisa ser considerada. E eu vou tentar aumentar essa taxa de permeabilidade, por quê? Eu vou pegar, se entre o 0 e o -1 for o nosso platô econômico, o nosso ponto de implantação econômico, eu vou criar aqui um estacionamento de entrada e saída rápida de automóvel, tá? E aí talvez eu perca um pouco de área verde. E também, por ser um trabalho totalmente com pacientes com problema com drogas, bebidas, essas atividades mais artesanais é importante. Então eu pensei da gente colocar uma área verde para fazer uma horta aqui no fundo. Então basta eu clicar aqui no terreno, usar o comando SL, dou um clique, volto no terreno, e aí eu vou criar aqui, ó, nessa barra, novamente, ó, um espaço para estar colocando isso. Perceba que não está aparecendo o meu estacionamento direito. Eu vou entrar aqui no modo estrutura de arame, tá? Vou trazer uma linha para cá, deixar ele aqui bem próximo aqui, ó. E aí eu vou dar um TR aqui, vou pegar esses dois pontos, deixar ele bem fechado. E tem uma ferramenta que eu ainda não ensinei para vocês, que é essa daqui, ó. Ela chama selecionar linhas. Então eu não preciso estar desenhando, basta eu clicar sobre ela, ó. Vou pegar esse contorno aqui do estacionamento. Opa, esse não, desculpa, esse de baixo, tá? Só que ela não é útil para tudo, porque aqui do lado, por exemplo, se eu for usar ela, ela vai pegar todo o caminho. Eu não quero. Eu quero só esse pedacinho menor aqui, que eu tô com o mouse. Então eu volto na ferramenta e desenho ela aqui, ó. Pronto. Vou fazer mais ou menos aqui a nossa horta. E um outro ponto, não sei se você observou, é que se o meu platô for ficar entre -1 e 0, essa curva de nível, ela tá chegando mais ou menos aqui, ó. Nessa parte do fundo do estacionamento. Isso é legal, porque eu não vou gastar com corte nem com aterro e vou manter o nível do terreno igual. Feito o desenho, confirmo aqui em concluir o modo de edição, dou um tique, volto no meu 3D, ele está aqui desenhado. E agora, só para diferenciar um pouco do terreno, eu vou fazer isso, ó. Vou selecionar ele, vou vir aqui no editar tipo, vou duplicar e vou chamar terreno horta. Terreno horta. Pronto. Venho aqui no editar. Aí onde está essa grama, eu vou selecionar ela. Agora acompanhe um novo conceito que eu vou te ensinar aqui. Quando eu tenho
essa parte, ó, cria e duplica materiais. Eu vou selecionar aqui, vou criar um novo material. Ó, padrão novo material, botão direito, editar ou renomear. E vou chamar de Horta Caps. Dou um Enter. Só que eu só editei, eu só renomeei. Agora eu preciso colocar um material nele. Ele tem uma ferramenta aqui do lado, moçada, que chama essa daqui, ó. Ela vai abrir um navegador de recursos para nós. Eu clico sobre ela e vou escrever aqui grama. Eu vou ter mais opções de grama para a gente estar tendo aqui, ó. E eu vou colocar uma outra opção aqui. Vamos ver o que aparece aqui para a gente, ó. Clico aqui em biblioteca. Ó, apareceu tudo isso. Vou colocar uma outra mais clara só para ela diferenciar bem, ó. Seleciono, venho aqui do lado, ó, do lado esquerdo, tem uma setinha para cá, uma para cá. Clico nela. Pronto, meu material foi adicionado. Lembra que eu ensinei agora há pouco para vocês? Eu vou em gráfico, seleciono essa opção utilizar aparência de renderização. Quando eu volto em aparência, esse desenho vai aparecer agora lá no meu projeto. E dou um OK aqui, e dou um OK aqui. E um aqui. Pronto. Eu tenho tudo diferenciado onde será a nossa implantação. Aí sim, na próxima aula a gente consegue. Agora, após essas divisões, já fazer realmente o nosso corte e aterro.